Grêmio reconheceu o brilho de quem soube valorizar as cores azul, branco e preto. 20 astros da bola foram homenageados, inaugurando a calçada da fama gremista. O primeiro a pisar foi o atual capitão do Grêmio, o zagueiro Adilson, numa festa que mexeu com a emoção dos convidados. Até a pé nós iremos. Essa é a que eu gosto mais. Saudade de que a gente não poder retornar ao passado, né? Meu coração continua gremista ainda. Isso para nós é um sonho. Uma coisa que vai marcou muito e... Desculpa. Dá vontade de voltar a jogar no Grêmio? Sempre. Sempre lembrado, desejado pelos gremistas, é Renato Gaúcho, autor dos 2 gols que deram ao Grêmio o título de campeão do mundo em 83. Renato foi o mais aplaudido entre aqueles que pisaram fundo na calçada da fama e no coração gremista. A ideia do Grêmio transformar jogadores em artistas vai continuar. A cada ano, 2 atletas vão ser escolhidos pelos torcedores para deixarem na calçada da fama gremista a eterna marca dos pés. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. O Grêmio vendeu Jardel, mas manteve todo o resto do elenco. Uma força, sem dúvida. Em Santa Catarina, o Criciúma sai na frente contra o Grêmio, gol de Heraldo. Mas o vira-vira tricolor começa com a cabeçada de Goiano, passa por Paulo Nunes e termina com o gol de Afonso, Grêmio 3-1. Está causando um efeito capaz de fazer o torcedor balançar. Dançar impressionado com o novo ritmo gremista, que trocou os constantes cruzamentos pela emoção da bola no chão, o que obrigou o Bragantino a usar a força. Força que do Grêmio foi usada na bola por Dinho para fazer 1-0 e usada para desenvolver habilidade ao encontro do novo ídolo, que fez o segundo e o terceiro gol do Grêmio. Afonso já é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. 2 jogos, 3 gols. Gols que não deixavam o Bragantino reagir e confirmavam o novo estilo do Grêmio agir, com Ailton colocando, girando e encantando, com Emerson finalizando a goleada. Fez o 5º e o 6º gol do Grêmio. E até ajudou no gol de honra do Bragantino. O olímpico Paulo Nunes põe o Grêmio na frente. O Vitória empata com Ney Santos. Zé Afonso coloca o Grêmio em vantagem novamente, 2-1. Mas o Vitória não estava para brincadeira. E Serginho empata, definindo o placar em 2-2. O Grêmio faz tudo sempre igual. É marcação forte, é contra-ataque rápido, é bola parada. Todo mundo sabe disso, o Corinthians sabe. E adianta? Veja aí Paulo Nunes fazendo 1-0 para o Grêmio em jogada de escanteio. Contra as defesas de Danley, contra a força e a marcação dos gaúchos, a habilidade. Assim o Corinthians sempre se deu bem. E nesta jogada de Souza não foi diferente. A técnica superou a marcação. O Grêmio repetiu sua dose. Não tem mais Jardel, agora tem Saulo para ganhar da defesa e cabecear para o gol. É do Grêmio hoje o ataque mais eficiente do campeonato. Em 4 jogos, os gaúchos fizeram 13 gols. Se o ataque vai bem, a defesa nem tanto. Aqui não conseguiu evitar o empate do Corinthians. Jogada de Célio Silva para André Santos, de André Santos para Alcindo e de Alcindo para o gol. 2-2. Foi o segundo empate do Corinthians. Resultado que Ronaldo garantiu ao defender um pênalti cobrado por Emerson. O empate foi pior para o Corinthians, Espinosa? Beleza, que golaço esse. Repare que na rebatida o atacante não tem nem chance de reagir. O tirateima mostra que no momento da cobrança os adversários já estavam 1,91 m dentro da área. Em São Januário, Vasco e Grêmio aos 40 do segundo tempo, Pimentel de longe. Repare só. Ele encobre Danley, é um golaço. Vale replay. Vasco 1-0. Mas aos 48, depois da cobrança do córner, Paulo Nunes aproveitou o rebote final. Vasco 1, Grêmio 1. Em Curitiba, o Grêmio perde a invencibilidade para o Atlético Paranaense. No primeiro minuto de jogo, Branco cruza, Paulo Rink completa de cabeça. Paulo Rink, mais uma vez de cabeça, aumenta a vantagem paranaense, 2-0. O Atlético está mesmo com a cabeça no lugar. Agora é a vez de Oséias marcar, 3-0. Os gaúchos também fazem o deles numa bola alta. O gol sai na cabeçada do baixinho Paulo Nunes. Final, Atlético 3, Grêmio 1.
O Grêmio recebe o Atlético no Olímpico. Confusão na área mineira. A bola sobra para Saulo. Grêmio 1-0. Acompanhe. Paulo Nunes cruza da esquerda e Afonso pega de primeira. Grêmio 2-0. André joga a bola na área. A zaga afasta mal e Paulo Nunes aproveita para aumentar. Grêmio 3-0. Segundo tempo, Ailton cruza para a cabeçada de Afonso. Grêmio 4, Atlético Mineiro 0. Olha o Ailton batendo a falta. Tafarel não segura. Adilson toca para Paulo Nunes marcar. 7º gol de Paulo Nunes, novo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Final, Grêmio 5, Atlético Mineiro 0. Erra 440. Este é o número que faz do Paraná Clube o campeão dos passes errados. Os jogadores do Paraná são responsáveis por 5% desse total. Dos 440 passes errados, 303 foram no ataque, outros 137 na defesa. Em terceiro está o Guarani, com 6 vitórias consecutivas, tem 19 pontos. O quarto lugar é dividido entre Corinthians e Atlético Mineiro, 18 pontos cada. Vasco, Sport, Flamengo e Portuguesa ocupam a sexta posição, somando 17 pontos. Em décimo, São Paulo e Grêmio, que tem 16 e seguem à frente do Vitória, 12º colocado com 15 pontos ganhos. 40 mil torcedores assistem ao Grenal no estádio Beira-Rio. Dinho cobra o escanteio. A zaga não afasta e Paulo Nunes acerta uma bicicleta. Golaço! 8º gol de Paulo Nunes, artilheiro do Brasileirão ao lado de Djalminha. Contra-ataque colorado, Arilson desvia de cabeça e Murilo empata, 1-1. Dinho bate a falta e decide a partida. Final, Grêmio 2, Internacional 1. 4 dias depois, no Grenal, já era outro goleiro. Destaque do jogo, ídolo novamente. E hoje à noite, contra o Botafogo, quer repetir a dose. Vou tentar fazer a minha parte bem feita para que nós consigamos pelo menos o empate. Grandes atrações, apesar dos dois times estarem brigando para se classificar entre os 8 primeiros do campeonato. De atrativo, talvez o artilheiro Paulo Nunes. Não é bem isso que os 2.400 torcedores queriam ver no estádio do Caio Martins. Quem sabe o mordido Túlio, com 2 gols atrás do artilheiro do Grêmio. Também não convenceu. Assim, o goleiro Wagner do Botafogo, com grandes defesas, parou o ataque do time gaúcho. Mas a atração mesmo é o gol. Nesse caso, o beneficiado foi o torcedor do Botafogo. Graças à ousadia do técnico Jair Pereira, que apostou em mais um atacante. No segundo tempo, pôs Sorato, que no primeiro toque na bola, aproveitou o cruzamento de Mauricinho e deu a vitória ao Botafogo. Numa bela noite de lua, parece que a estrela do atual campeão brasileiro voltou a brilhar. No estádio Olímpico, Paulo Nunes bate o escanteio, o goleiro Klemer fica no meio do caminho, o zagueiro Rivarola faz o único gol do jogo. No final do segundo tempo, Grêmio 1, Portuguesa 0. No Mineirão, o Cruzeiro na frente contra o Grêmio. Palhinha recebe na entrada da área e toca no canto. Cruzeiro 1-0. Roberto Gaúcho faz o lançamento. Derlei sai mal. Paulinho rola a bola para o gol vazio. Cruzeiro 2-0. Segundo tempo, Luiz Carlos Goiano bate falta. Emerson diminui para os gaúchos. Cruzeiro 2, Grêmio 1. Com a vitória, o Cruzeiro assume a liderança do campeonato com 27 pontos. Nas categorias de base do Flamengo, Paulo Nunes foi mandado embora no começo do ano passado porque o time carioca queria formar um ataque que seria chamado dos sonhos. O tempo passou e Paulo Nunes se vingou. Se transformou no pesadelo do Flamengo, na noite do acerto de contas. Ele, que sempre deixou companheiros na cara do gol, passou a receber pelo que fez através de Zé Alcino, no primeiro gol do Grêmio. No segundo, estava entre 4 jogadores do antigo clube, mas teve equilíbrio para dominar e chutar. Jogar contra o time do coração levou Paulo Nunes aos extremos, usando a parte de trás do pé para desequilibrar e a da frente para desarmar. Zé Alcino foi o melhor amigo de Paulo Nunes. No terceiro gol, permitiu que Paulo Nunes revelasse velocidade, técnica e precisão numa mesma jogada. O Flamengo ainda conseguiu descontar com Atirson. Flamengo que nos últimos 3 jogos levou 11 gols e fez somente 3. Grêmio e Juventude no Olímpico. No segundo tempo, cruzamento da esquerda, o goleiro Márcio não tira. Zé Alcino faz de cabeça. Final, Grêmio 1, Juventude 0. Em quarto lugar está o Atlético Mineiro, 28 pontos em 15 jogos. Em quinto, o Sport, 27 pontos, 14 jogos.
Em sexto, Atlético Paranaense, 26 pontos, 15 jogos. Em sétimo, Grêmio, 25 pontos, 14 jogos. Em oitavo, Juventude, 23 pontos, 14 jogos. Em nono, 4 times com 22 pontos. Em 14º, Flamengo e São Paulo, 20 pontos, 15 jogos. Goiás e Portuguesa dividem o 16º lugar com 18 pontos. Em 21º, Fluminense e Bahia, 13 pontos, 15 jogos. Os gaúchos marcam com Carlos Miguel cobrando falta. A bola bate na barreira e entra. Grêmio 1-0. Segundo tempo, Juninho cobra o escanteio. Bobô desvia e Charles completa. 1-1. Nos acréscimos, Arce chuta por cobertura e faz um golaço. Final, Grêmio 2, Bahia 1. O nome dele é Arce, lateral direito do Grêmio. O paraguaio acerta um chute perfeito de curva, com efeito preciso para tirar do alcance do goleiro e lá no ângulo. É o gol da vitória sobre o Bahia. O Palmeiras venceu 9 vezes e o Grêmio 3. Foram 8 empates. Quase confusão entre Dinho e Rincon. E o primeiro tempo só não foi dominado pelo futebol força por causa da arte no futebol de Paulo Nunes e Viola, que marcou o 4º gol dele pelo Palmeiras no Brasileiro. No segundo tempo, Luizão não aproveitou as chances de impedir a reação. E o jogo ganhou em emoção. Paulo Nunes correspondeu ao assumir a posição e o estilo do antigo companheiro Jardel. Foi o 12º gol de Paulo Nunes, artilheiro do Brasileiro. O futebol viril das duas equipes só esqueceu a bola no final do jogo, quando Dinho e Rincon resolveram acertar. Em Campinas, outra vitória de visitante. Ailton, de fora da área, faz Grêmio 1, Guarani 0. Dinho bate a falta e na sobra, Ailton mais uma vez não perdoa. Final, Grêmio 2, Guarani 0. Em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense, Valdeir arrisca da entrada da área e o Fluminense fica em vantagem, 1-0. Mas a alegria tricolor dura só até o segundo tempo. No cruzamento de Ailton, logo no início do segundo tempo, Goiano empata para o Grêmio, 1-1. Ailton bate falta, Zé Alcino acerta a cabeçada, Grêmio 2-1. Olha o Dinho aí, ele cobra o pênalti e aumenta o placar, Grêmio 3-1. A defesa do Fluminense se atrapalha toda, a bola sobra para Zé Alcino, 4-1 para o Grêmio. Aí o Paulo Roberto de falta diminui para o tricolor. Final, Grêmio 4, Fluminense 2. No Morumbi, São Paulo e Grêmio, o artilheiro Paulo Nunes faz o 13º gol dele no campeonato. Grêmio 1-0. Segundo tempo, Aristizábal invade a área e chuta. O rebote toca nas costas de Valdir e entra. É o empate do São Paulo. Logo depois, Aristizábal faz bonita jogada individual e vira o jogo. São Paulo 2, Grêmio 1. Forte 1-0 Grêmio. De pênalti, Dinho aumenta 2-0. Para encerrar a fatura, Zé Alcino usa a cabeça, 3-0 Grêmio. Em Porto Alegre, Grêmio e Coritiba, falta para os paranaenses. Edu Marangon bate, a bola vai no travessão e Pachequinho aproveita o rebote. Coritiba 1, Grêmio 0. Segundo tempo, nova batida de falta de Edu Marangon. Basílio desvia de cabeça. Final, Grêmio 0, Coritiba 2. No Recife, o Sport vence o Grêmio. Depois da cobrança de falta, Juninho recebe dentro da área e marca. Sport 1, Grêmio 0. O Sport está em 8º lugar e não depende de ninguém para seguir no campeonato. O Grêmio, 4º colocado, está praticamente classificado. 6 clubes estão classificados: Cruzeiro, Guarani, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Grêmio. 6 times que jogam no domingo apenas para ficar entre os 4 primeiros e ter a vantagem do empate na próxima fase. Em Porto Alegre, Grêmio e Goiás. Índio, batendo o pênalti, faz 1-0 para o Goiás. No cruzamento da esquerda, Alex tira Danley da jogada e toca no canto, 2-0 Goiás. Mais um do Goiás. No contra-ataque, Alex encobre o goleiro Danley, 3-0 Goiás. No segundo tempo, confusão na área. Ailton desconta para o Grêmio. Tá aí. Final, Grêmio, 6º colocado, 1, Goiás, 7º, 3.
No placar do Olímpico, o importante foi a desclassificação. O Grêmio disfarça, apela para rivalidade, mas não adianta. Também faz parte da freguesia do Palmeiras. O time paulista ganhou 9. A equipe gaúcha tem 3 vitórias e marcou 13 gols contra 22 do Palmeiras. Esses números exclusivos da Globo são... Faz uma enorme festa recepcionando aí o time do Grêmio. E de imediato vamos confirmar Carlos Miguel, mais do outro lado com a número 11. Na frente, Paulo Nunes com a número 7 e Zé Alcino. Luizão, número 9 e Elivelton, número 11, já que Viola continua na área também. Rincon também, Luizão, olha a cobrança, o toque de cabeça. Gol! Jogou para a área, o toque de cabeça. Gol! É do Grêmio! Se falhou, Djalminha bateu cruzado na trave! Elivelton para fora! Preferiu rolar de lado. Para Emerson, aperta o Grêmio, lá vem cruzamento outra vez para a área, gol! É do Grêmio! Zé Afonso de cabeça, como no Morumbi, em São Paulo. Palmeiras recebe o Grêmio. Ailton, olha o cruzamento para a área, o toque de cabeça. Gol! É do Grêmio! Aos 34:30, os jogadores se cumprimentam. Tem que ser assim, tem que ser no calor da disputa, brigar pela bola. Mas, apesar das expulsões, não foi um jogo desleal, de excesso de violência. Pela direita, Cafu, número 2, o capitão do time. Na área, Cláudio, número 3 e Wagner, número 4. Árcio, ala direito, 2. Rivarola, o zagueiro, pela direita, 3. Pela esquerda, o capitão Adilson, número 4. Ala esquerda, André Silva. Que não passa, o problema do Grêmio é o tempo. Lá vem o Palmeiras. Luizão, abertura para Elivelton, bateu forte. Gol! Na escapada, o Veloso foi para a área para tentar de cabeça também. Djalminha, Danley não sai, Veloso sobe, mete a cabeça na bola. 1 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. O resultado de vitória do Palmeiras, que não lhe permite a classificação, e o Vanderlei Luxemburgo. E no confronto é dos gaúchos com 7 vitórias. O Goiás venceu 4 vezes, todas em Porto Alegre. Os goianos amargam um longo jejum em casa. Em 7 jogos, 1 vitória do Grêmio e 6 empates. Evandro tem 1,61 m. Alex, o esperto Alex, pela direita com a número 7. E o artilheiro Paulo Nunes, que joga em casa, assim como o goiano. Paulo Nunes é daqui. Tem a número 7. Zé Alcino bateu para trás.
A bola ajeitada para o Arce, levantar na área, procurou pelo goiano, achou o Paulo Nunes, olha a sobra, Emerson no canto, gol do Grêmio! Partiu o Arce, pé direito, gol do Grêmio! Mas sem querer deu certo para o Arce levantar. O Grêmio vai chegando com perigo. Cruzamento do Zé Alcino para o Paulo Nunes. Kleber outra vez. Paulo Nunes está lá dentro. Gol do Grêmio. Pro Maurílio, condição legal, fintou o Danley agora, bateu o Danley na recuperação, depois Índio cantou de novo o Danley, salto. Silvio, Danley e o gol. Gol de Evandro, é do Goiás. Para você, o Goiás acreditou até o último instante e conseguiu fazer o seu gol. E o Luiz Felipe estava pressentindo isso, por isso matando alguma coisa lá pela lateral. Termina no Serra Dourada. Grande vitória do Grêmio. 3 para o Grêmio. Paulo Nunes. Rivarola, número 3, Adilson, 4, capitão da equipe, Roger, lateral, número 5, Reiner, número 8 e Lúcio, número 10, era dúvida, mas está aí confirmado. Para que possa contar aí com os jogadores Rivarola. Olha o Goiás, Lúcio, feito! Gol do Goiás! Lúcio! Vacilou a defesa do Grêmio mais uma vez para você. Lançamento longo. O Lúcio chegou esperto. O Darley não achou nada. O Lúcio mandou a bola para a rede. Autorizada a cobrança. Arce colocou a bola na área. Adilson de cabeça. Feito! De cabeça. Muito espaço para jogar o Índio lá pela direita. E vai pintar cruzamento para a área do Grêmio. Índio colocou na área. Evandro, feito! Gol do Goiás! Entrou, mas não valeu nada. Segundo jogo, né? Para o estádio, para o seu estádio. Mas olha o Paulo Nunes e o pênalti. O capitão do Grêmio, Adilson para a cobrança, feito! Gol! Do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos acompanhar o finalzinho do brasileiro. Esta vai ser a terceira final entre um clube paulista e um gaúcho. Em 76, o Inter venceu o Corinthians e em 81, o Grêmio bateu o São Paulo. Vantagem total para os gaúchos. Há 8 anos, o campeão brasileiro é o vencedor do jogo de ida. A final de 96 vai ser a 16ª com pelo menos um clube paulista e a 8ª com um gaúcho. Candinho e Luiz Felipe se conhecem desde 1984, quando trabalharam juntos na Arábia Saudita. Por sinal, no campeonato de lá, em 85, na última rodada, o time do Candinho acabou superando o time do Luiz Felipe e foi o campeão. E agora? A vantagem numérica em termos de pontuação é do Grêmio. A situação nos colocou de tal forma com uma equipe que é a nossa cara, idêntica. E aí nós vamos ver se numa bola parada, num item qualquer, uma equipe pode levar vantagem e até decidir o campeonato. Quem é que merece ser o campeão brasileiro? Evidente que nós dois
queremos ganhar o título, os nossos clubes, os nossos jogadores, mas é difícil de antemão você falar, não, vai ser campeão ele ou eu. Mas eu tenho certeza que o que não for, o que for vice, se eu for vice, eu vou estar contente e vou abraçar o Luiz, e eu acho que se for ao contrário, vai ser a mesma coisa. Se eu pudesse dar o título ao Candinho, eu daria. Só que lá dentro de campo os jogadores não querem isso. Então o que eu vou fazer? Vamos esperar, vamos ver se a gente consegue superar a equipe da Portuguesa. Dinho é marcador implacável, não perde dividida. Tem olhar de homem mau que derruba adversários. Eleito pelos treinadores como o jogador mais violento do futebol brasileiro, Dinho se orgulha de não ter sido expulso neste campeonato. É um recorde seu? Não, eu acho que sim, porque nos outros campeonatos, acho que uma vez eu devo ter sido expulso, não me lembro. No Grêmio, por enquanto, só há brincadeiras para Dinho, dos companheiros e dos filhos. O pai faz falta? Pode, tá. Ele vai assistir. Do belíssimo Morumbi neste dia, o Grêmio completa 13 anos exatos de sua conquista do título mundial no dia 11 de dezembro de 83, na cidade de Tóquio, batendo ao Hamburgo. O ala direita, Valmir, número 2. Zagueiros de área, Emerson 3, Marcelo 4. Zé Roberto, ala, número esquerdo, volta lateral esquerda. Rivarola 3, Adilson 4, Roger meia dúzia. Que é o jogo no velho sistema do mata-mata. Serão 180 minutos, 90 aqui no Morumbi, 90 no próximo domingo no Olímpico em Porto Alegre. Rodrigo foi puxado pelo Marco Antônio. Alex botou na frente, lá veio o Marco. Vai tomar vermelho. Vai tomar vermelho. Goiano corre ali à frente do Sidraque, está expulso o Marco Antônio. E olha, ele tinha o amarelo. E a expulsão é pelo seguinte: Rodrigo e Galo para cobrança. São 7 na barreira, olha a cobrança. Gol! É da Lusa! Numa linda cobrança de falta, aos 38 do primeiro tempo, na chamada gaveta. Não deu para o Danley o esforço do Danley. Galo cobrou com extrema perfeição, jogou na gaveta. Danley se esticou todo, não deu para ele. Galo saiu pro abraço. Palmir tem pressa. Faz a jogada com Caio. Olha o cruzamento para a área. Fechou, Rodrigo bateu. Gol! É da Lusa! Rodrigo aos 15:30 no segundo tempo. Esse vai ficar mais dramático e melhor ainda. 2 Portugueses a 0 Grêmio. Lá vem o Grêmio, cruzamento, toque de cabeça, Klemer pega. A decisão do Campeonato Brasileiro, 2 para a Portuguesa, 0 para o Grêmio. O jogo de volta em Porto Alegre. Então vamos ali, o Mauro Naves se dirige para o Candinho, mas o Luiz Felipe foi para cima do Sidraque ali no meio, hein? No ar aqui, Candinho, é mais que meio título, não tá nada ganho, como é que você encara? Só em 3 anos antes desta decisão, a primeira partida terminou com vitória por mais de 1 gol de diferença. Em 79, entre Inter e Vasco. Em 92, entre Flamengo e Botafogo. E em 94, entre Palmeiras e Corinthians. Nunca um time derrotado conseguiu inverter a vantagem no jogo de volta. O Grêmio jogou 278 vezes no Olímpico pelo Campeonato Brasileiro. Em 85 delas, venceu por diferença superior a 1 gol. Bem, amigos da Rede Globo, Arce confirmando presença na ala direita número 2, Rivarola com o número 3,
Mauro Galvão com a número 4 e Roger, número meia dúzia. E Carlos Roberto com a número meia dúzia. O capitão do time com a número 5. Galo com a número 8. Caio. É da FIFA, é mineiro. Clever Gonçalves, também de Minas. E Marco Antônio Martins. Do Arce. A sobra atrás. Zé Alcino bota na frente. Paulo Nunes, posição legal. Pé esquerdo, bateu. Gol! Se vem bola na área da Portuguesa, o cruzamento leva perigo, Kleber! Agora imagine o que vem por aí. Isso é contra a regra, Arnaldo. Isso é proibido. O Márcio Rezende, se prestar atenção, um dos assistentes, vai paralisar e vai exigir que seja apagado esse placar eletrônico. Já não pode nem ter o tempo do jogo. Firmando a alteração do Grêmio, portanto, entrando o Ailton no lugar da sua intermediária para trás. Vamos chegar aos 40 minutos. Lançamento de Miguel. Klemer não sai. A bola subiu. A chance para o Grêmio. Gol! É do Grêmio! Aos 39:30, pegou a sobra, é o quarto gol dele no campeonato em 27 jogos, pode ser o do título. Carlos Miguel no lançamento, o lance lá atrás, César escora de cabeça, Ailton vem na perna esquerda, parte uma bomba, não deu chance pro Klemer. Aí o Flávio, lançamento para a área portuguesa, chegando o Danley. Capitão não teve como dominar, Tico não chegou, Danley pegou. 48, pressão grande dos jogadores do Grêmio em cima do Márcio para determinar o jogo. Bateu Danley, vai acabar, acabou! Acabou! O Grêmio é campeão brasileiro de 96. O Grêmio de futebol porto-alegrense faz a festa em casa no Estádio Olímpico. O Grêmio vence por 2-0 e é campeão brasileiro em 96. Fogos, festa, invasão de campo. O Alex Alves quer briga com o Márcio Rezende de Freitas. Está sendo contido por seus companheiros. Gol!